Olá pessoal, Janaína Queradia, In Loco Health, episódio número 4, parte número 2. E nós estamos aqui com a Daniela Arsene, porque aqueles que já acompanharam a parte número 1 sabem a importância da Dani para a minha vida, querem conhecer um pouquinho mais sobre essa excelente profissional, dá uma olhada na parte número 1 que já está à sua disposição. Porque agora, Dani, nós vamos adentrar realmente nesse universo que com você realmente eu aprendi a gostar. A mente, né? Mas a mente tem algumas situações que a gente tem que saber tratar, lidar, identificar, e principalmente nesse momento que nós vivemos sob pressão, né? A gente fica muito numa situação que a gente busca a saúde mental. Dani, ela é negligenciada até o corpo cobrar. Como que a neurociência tem explicado essa situação da mente sob pressão? Certo. Então, para falarmos de saúde mental, temos que entender a saúde mental dentro do conceito de saúde integral. Tá? E quando falamos de saúde integral, nós falamos de 4 pilares. Saúde do corpo, nosso físico. Saúde da mente. O que é a nossa mente? Nossa mente são os nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossas vontades, nossas escolhas. Nossa mente é a nossa vida. Saúde relacional, e cada vez mais a ciência fala de saúde espiritual. Então, dentro desse conceito, ter saúde é muito mais do que não ter doença. E um pilar interfere no outro, tanto para a cura como para o adoecimento. Como hoje o objetivo é falar de saúde mental, a gente só para explicar essa base, que tem essas 4 instâncias que a gente tem que estar olhando para elas. E a saúde mental é a capacidade, é muito subjetivo, a capacidade que cada um tem de gerenciar os enfrentamentos, os desafios, os perigos que vêm, que acontecem, né, diante da vida, sem gerar um adoecimento. Então isso varia muito de pessoa para pessoa. Quando a gente fala em saúde mental, mente, também não conseguimos entender isso se não falarmos do corpo e do cérebro. Sim. Porque está tudo interligado. Então, cérebro, pense numa lâmpada. O cérebro é essa lâmpada. Mente é a luz que sai da lâmpada. Então, é o cérebro em funcionamento. É como se o cérebro fosse o hardware e a nossa mente fosse o software. E nós temos que aprender como que o cérebro e a mente funcionam para conduzi-los, né, da direção que a gente quer. Isso requer treino para que a gente possa tirar mais proveito deles, garantindo a nossa saúde mental. Sistema nervoso não é só o que está aqui dentro, né, da nossa caixa craniana. Né? A gente tem nosso sistema nervoso central, mas tem o sistema nervoso periférico. Nós temos 12 nervos troncoencefálicos que descem pelo corpo. Então, o sistema nervoso está no corpo todo. Antigamente se falava aquela expressão, né? Está com nervos à flor da pele. Sim, os nervos estão à flor da pele, porque o sistema nervoso está no corpo todo. Então, tudo que acontece no corpo, seja uma dor de cabeça, uma dor de estômago, certo? Uma dor de garganta, não é psicologizar tudo, mas isso tem a ver com algo que está acontecendo dentro da minha mente, que a minha mente não deu conta de processar. Então, saúde mental, quando nós pensamos em saúde mental, nós temos que pensar nessa tríade: cérebro, mente, corpo, com funções distintas, mas interligadas. E ainda existe muito essa questão, né, Dani, de uma máscara que acaba se criando, certo? Entre aquilo que realmente eu mostro e aquilo que está dentro de mim. E o reflexo disso no corpo? Olha, acho que esse é o exemplo mais concreto dentro do que você está falando de dissonância cognitiva. Então, o nosso cérebro, ele funciona... O nosso cérebro, ele está preocupado se você está feliz ou triste, Janaína. Ele está preocupado com a sua sobrevivência. Sim. Certo? Então, para fazer isso, o cérebro trabalha no que a gente chama de modo de economia de energia. Então, por exemplo, vamos pegar um exemplo de redes sociais. Não é generalizando, mas é só um exemplo. Pessoas que muitas vezes a gente conhece, que nas redes sociais, assim, aquela, né, família de margarina Doriana, comercial de margarina, tá tudo bem, tá tudo certo, sempre sorrindo, mas você sabe que pessoalmente falando, aquilo não é a realidade. Então, essa dualidade, isso rouba muita energia do cérebro, porque o cérebro tem que administrar essa fachada que a pessoa quer mostrar, e ao mesmo tempo ele tem que administrar
todo aquele estresse que a pessoa está vivenciando dentro do mundo interno dela. Isso faz com que tenha um gasto de energia intrapsíquica enorme. E isso leva a um desgaste. Isso colabora para que o estresse aconteça. E isso vai colaborar para que pode vir um possível adoecimento. Quando nós estamos estressados, a gente está no modo automático. O cérebro daí ele funciona no modo sobrevivência. Então, estresse faz parte da vida. Estresse é uma reação natural da nossa fisiologia quando a nossa mente identifica que a gente está sob uma ameaça, um perigo. Daí a amígdala, que é um órgão que tem dentro do nosso cérebro, como se ela gritasse perigo, 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 e o nosso sistema fica hipervigilante para nos proteger. E as reações básicas que a gente tem é luta e fuga. Sim. Então o estresse é bom, ele garante a nossa sobrevivência. Desde que a gente esteja dentro de uma janela de tolerância de estresse. Quando a gente está vivendo estresse demais, isso se chama de estresse. Daí o sistema começa a entrar em colapso. Daí a mente, que é especialista em resolver problemas, já não consegue processar aquilo que acontece. O cérebro, porque ele funciona no modo de economia de energia, ele desliga algumas funções para poupar energia. Por exemplo, ele pode desligar o nosso hipocampo. Nosso hipocampo fica, né, no nosso neocórtex, que é responsável pela nossa parte racional, consciente, tomada de decisão, juízo de valor. Ele pode desligar, por exemplo, a nossa imunidade. Então, o sistema vai colapsando. Então, isso de você querer mostrar, aparentar uma coisa para as pessoas e dentro, internamente, você está vivendo outra, você só está se prejudicando. Porque você está gastando muita energia. Pense, quando o nosso juízo de valor está desligado, o que a gente começa a fazer? A gente começa a tomada de decisão. A gente começa a se alimentar mal. A gente começa a não dormir direito. A gente começa a estar muito cansado para fazer alguma atividade física. Então, os nossos autocuidados vão ladeira abaixo e a gente começa a se prejudicar. E não se permitir, né? Então tem esse custo biológico em sempre querer aparentar muito forte. Não tem como, isso não é real. E eu quero aparentar algo que eu não sou, que não corresponde com aquilo que eu estou vivendo internamente. E o pior é quando eu passo a acreditar nisso, né? Verdade. Então, quando tem essa incoerência, o cérebro ele não gosta de coisas contraditórias. Ele percebe que está tendo uma contradição, que aquilo não é verdadeiro. E para ele é muito difícil ter que lidar com isso, vai exigir muito dele. E quando eu falo sistema, eu estou falando corpo, mente, cérebro, tudo integrado. E a nossa mente vai pagar com isso, porque isso pode gerar ansiedade, isso pode gerar sentimentos de desamparo, isso pode gerar depressão, isso pode causar distúrbios no sono, certo? E no corpo, as doenças podem começar a aparecer. E assim, esse estresse que você fala ali, que seria o estresse bom, entre aspas, é aquele que te motiva a certas situações, ok? Mas quantas vezes a gente se apega ou se depara com pensamentos que eu não vou dar conta, agora tá tudo errado, não tá acontecendo nada como eu quero, e que às vezes realmente pode ser aquilo ali. Isso. Só que se você absorver isso tão somente, você não vai enxergar a solução. Não enxergando a solução, você vai desandar, né? Isso prejudica muito. É como se você fosse olhando para a sua realidade através de uma lente que está embaçada e desfocada. E você começa a ver só aquilo que tem de ruim e de negativo. Muito interessante isso que você trouxe agora. O estresse é como se quando você leva um susto. Sim. O que você faz? O coração vem na garganta, dá um tremor, os músculos se contraem, às vezes a temperatura aumenta, mas aquilo passa rapidamente. Então, o efeito do cortisol no organismo é esse. Agora, tudo bem quando isso passa. No estresse crônico, não dá tempo das coisas se acalmarem dentro da gente. Porque é como se você estivesse levando um susto repetidamente. É como se o cérebro estivesse sempre tendo que estar iniciando. Então, olha o desgaste que isso traz. E a mente humana, ela é 95% automática e só 5% consciente. Então, a mente automática são maus hábitos de pensamentos, maus hábitos de sentimentos, maus hábitos de comportamentos. Uma mente automática é como se fosse uma via rápida. Os carros vão super rápido.
E a mente consciente, que a gente procura, quando a gente fala ampliar a consciência, e a terapia não é o único caminho, mas é um caminho para isso, é você, como se você tivesse que estar criando uma nova estradinha, abrindo uma estradinha no meio de uma floresta. Isso são as nossas vias neurais. Então, aquilo que eu mais repito para mim se torna uma verdade. Então, por exemplo, os pensamentos negativos. A nossa mente funciona como se tivesse duas gavetas, uma de pensamento positivo e uma de pensamento negativo. Pensamento positivo, dificilmente eles vêm naturalmente. Tem que destrancar a gavetinha, abrir, puxar o pensamento positivo lá de dentro. Pensamento negativo é como se tivesse uma mola. A gaveta não fecha, ela abre a hora que ela quer e os pensamentos negativos saltam lá de dentro. Sim. Que na psicologia nós chamamos de pensamentos automáticos e disfuncionais. Por quê? Porque pensamento negativo você não tem controle sobre eles, Janaína, eles virão. E disfuncionais por quê? Porque eles nos prejudicam e muitos são mentirosos. Então, puxa, mas se eu não posso evitar que os pensamentos negativos venham, o que eu faço? Você pode escolher se vai acreditar neles ou não. Exato. E é esse critério que a gente tem que aprender a lidar com os pensamentos nesse sentido. Você sabe quanto tempo leva para um pensamento se tornar uma estrutura sólida no nosso cérebro? 5 segundos. Nossa. 5 segundos é o tempo que a gente tem que identificar um pensamento negativo e dizer: oi, pensamento, tchau, pensamento, eu cancelo esse pensamento, eu anulo esse pensamento, eu não acredito nesse pensamento, eu repreendo esse pensamento. E daí substitui por algo bom. Por quê? Quando eu substituo por algo bom e não olho por aquilo, olhar aquilo é automático. Eu estou indo na estrada, certo? Quando eu falo, é como se eu dissesse ao meu cérebro: escuta, tem um outro caminho, tem um outro jeito de lidar com isso. E quando eu faço esse critério de selecionar o pensamento e me forçar a olhar em outra direção, eu vou criando novas redes neurais no meu cérebro. É isso que acontece dentro do cérebro. Então, quando o pensamento vem, a gente pode se perguntar assim: mas eu preciso pensar assim? De que outra maneira eu posso pensar? Mas eu preciso me sentir assim? De que outra maneira eu posso sentir? Não é brincar de poliana, de tudo quanto é rosa, sabe? Mas sabe aquela história de ver o copo meio vazio ou meio cheio? É isso. Às vezes até no sofá, você está lá no teu momento de relaxar, vem aquele pensamento, não, espera, aquilo vai te fazendo mal, vai te dando angústia, você vai começando a não, mas isso não é meu. Peraí, não dá, eu não vou, para com essa Porque quando você acredita naquilo que você pensa, você começa a se sentir de acordo com aquilo que você está pensando. E você começa a se comportar de acordo com aquilo que você pensa e sente. E isso vai gerar seus resultados. Mas, Janaína, nós temos 50 mil fragmentos de pensamentos no final do dia. Nossa, é muita coisa. Nós nos lembramos de todos eles? Não. Não. E por que a gente fica tão apegado a alguns? Então é fazer isso que você falou. Peraí, mas esse pensamento é só um pensamento. Por que eu estou acreditando tanto nele? Só que às vezes a gente fica ali no nosso sentimento de autopiedade, de autocomiseração, lambendo ferida, coitada de mim, daí a gente entra na murmuração. Então, o pensamento, quanto mais você repete um pensamento ao longo da sua vida, por exemplo, como você disse agora há pouco, eu não sou boa o bastante, por exemplo, certo? Quanto mais eu repito esse pensamento, que vem carregado de uma emoção, seja medo, seja vergonha, seja raiva, seja insegurança, isso cola e vira uma crença. Sim. Então, uma crença negativa e disfuncional nasce de um pensamento que eu mais repeti. E isso eu posso fazer pensamentos negativos, mas eu também posso fazer com pensamentos positivos. Então, se eu aprender a cultivar bons pensamentos na minha mente, olha o poder disso. Sim, e essa questão que a Dani sempre colocou para mim, colocar em caixinhas, uma coisa de cada vez, aí automaticamente você organiza, né, todo o teu dia a dia, o dia seguinte, assim vai indo. Então, alguns momentos que eu me apeguei ali, ou me peguei pensando dessa forma negativa, aí eu olhava para o sofá e pensava: quer saber, agora eu vou ficar deitada aqui, vou me jogar no sofá. Aí tentei, mas eu não conseguia, porque aquilo não faz parte de mim e até do meu dia a dia, da minha forma de viver, não faz parte. Eu disse: quer saber, vou eu ficar tentando aqui fazer uma coisa que não é da minha natureza, não é do meu bem-estar e não é para mim. Então, mas eu consegui identificar como uma das grandes viradas de chave que eu tive contigo durante o tratamento. Olha só que exemplo. Eu estou orgulhosa de você. Porque a nossa realidade começa na nossa mente. Tem um provérbio que diz que
Assim como eu penso na minha mente, assim como eu sinto na minha alma, assim eu sou. Então, é a palavra de Deus já dizendo, né, que eu sou aquilo que eu penso. Então, eu tenho que tomar cuidado com aquilo que eu penso, eu tenho que aprender a selecionar os pensamentos que eu quero pensar. E quando a gente aprende como o cérebro e a mente funcionam, a gente vai ligando isso com a espiritualidade, e daí você vai vendo que tudo que já estava escrito na Bíblia, a ciência está provando hoje em dia, e você fica, uau, não é por acaso, né? E o nosso cérebro, Janaína, ele funciona como se fosse um algoritmo. Sim. Então, por exemplo, se a gente vai fazer uma pesquisa no YouTube, eu coloco lá praia. Quando eu entro no YouTube de novo, o YouTube já me traz, né, as opções. Sem eu, o catálogo, sem eu poder nem ter digitado. A gente está conversando aqui, você sabe que tem robozinho no celular. Sim. Dependendo do que a gente falar, quando a gente for abrir, já vai vir essas opções. Então, o algoritmo é isso. Quando eu coloco atenção em algo, o sistema entende que eu estou colocando atenção naquilo e vai me dar mais disso. E o cérebro funciona assim também. Então, se eu tenho um pensamento que eu posso dizer assim, por exemplo, eu sou insignificante, ninguém me nota, eu não sou atraente ou qualquer coisa assim. Daí passa alguém por mim e não me cumprimenta. Eu vou dizer para você, tá vendo, Janaína? Viu como eu sou insignificante? Mas passa alguém por mim e me cumprimenta. O que eu vou dizer para você? Essa pessoa só quis ser educada. Porque a nossa atenção fica em túnel. Daí eu passo a projetar na realidade só aquilo que eu quero enxergar para confirmar que eu tenho razão. Então o nosso cérebro ele vai querer provar, ele vai querer validar esse pensamento. E daí acabam trazendo situações para nós para validar. Sim. Então muitas pessoas gostam de chamar isso de lei de atração, mas nada mais é de como o cérebro funciona, certo? E daí, ou por exemplo, nossa, como eu tenho dívida, eu tenho conta para pagar, eu tenho tanta despesa, que cada vez mais eu vou ter? Mais conta, mais despesa. Isso. Daí eu bato o carro. Daí eu falo para você, tá vendo? Eu não falei? Tá vendo? E agora? Como é que eu vou fazer para pagar o carro? A nossa realidade começa na nossa mente. E Dani, falando nisso, aquele famoso branco, Ok. o que significa? Você não está ficando menos inteligente. Não se preocupa. Isso tem a ver de tanta informação que a gente está tendo hoje em dia, o nosso estilo de vida que tem nos deixado cada vez mais sobrecarregados, cansados, irritados, certo? O estresse, que é o que a gente acabou de conversar, vai desligar o nosso neocórtex. E o nosso neocórtex, que é essa parte racional, consciente, temporal, tem juízo de valor, tomada de decisão, vai fazer com que você tenha esses brancos, como se fosse um brain fog, como se fosse uma névoa mental. Aí você começa a perceber que ele prejudica a sua concentração, você acha que está com um problema de memória, quando na verdade é só uma desatenção. Né? Daí você começa a ficar preocupado, daí as palavras não vêm, daí você esquece onde você deixou as coisas, você fica às vezes repetitivo, enfim. Porque o neocórtex, o cérebro para poupar energia, está desligando o seu neocórtex. Daí vem esses gaps, daí vem esses brancos. Isso é um sinal, isso é muito legal isso que você está trazendo, porque isso é um alerta. Se isso está acontecendo com você, observe seu estilo de vida. Às vezes essa sobrepressão que o cérebro está, essa sobrecarga, acaba afetando. Porque ele quer garantir a tua sobrevivência. Então, ele vai, é como se fosse o nosso notebook. Tem vários aplicativos aí dentro, não tem? Então, para economizar energia, é como se o cérebro fosse desligando os aplicativos e deixando só alguns funcionando, para garantir a nossa sobrevivência. Só que daí isso vai trazendo consequências, a gente fica disfuncional. E se a mente é ignorada, o corpo já vai responder em seguida. O corpo já vai responder em seguida, porque tudo aquilo que a mente não dá conta de processar. Então, quando acontece algo, a nossa mente processa, organiza aquilo em forma de informação que vem para a nossa memória, o nosso neocórtex. Quando a gente está muito estressado, a mente não consegue processar aquilo que aconteceu. Aquilo fica fragmentado e vem para a parte de baixo do nosso cérebro, que é o nosso subcórtex, e fica alojado em forma de manchas neuroquímicas lá no nosso mesencéfalo. E isso volta para nós. Tudo que a mente não dá conta de processar, volta em forma de doença física, sintoma físico ou sintoma mental. E essa ansiedade que você estava tratando ali com a gente, Dani, então ela seria um excesso de pensamento. A ansiedade é uma preocupação. A ansiedade é uma preocupação, é você estar preocupado de algo que não está acontecendo aqui agora, que está lá na frente, você não tem domínio sobre aquilo e a sua mente está lá. E isso se desconecta
Isso gera uma desconexão, porque você não está vivendo hoje, Sim. certo? Então, muitas vezes a gente está almoçando, olhando no celular, e a gente nem saboreou a comida, e nem deu conta de saber o que a gente comeu. Muitas vezes a gente está em família, a gente ouve, mas não escuta. Né? O que os filhos estão falando, por exemplo, que a gente está tendo que resolver outras coisas. Então, essa modernidade toda, a gente está sempre fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo e não fazendo nada direito. Sim. Porque a gente acha que está ganhando tempo. Uhum. Só que isso é um gasto de energia que no final do dia você chega arrasado. Por quê? Eu quero amarrar o sapato e tomar água. Toda vez que eu vou tomar água, meu cérebro tem que entender, agora é tomar água. Ele tem que ali dar uma resetada, ele reseta para entender que eu vou tomar água. Eu paro de tomar água, vou amarrar o tênis. O cérebro tem que, não, agora é amarrar o tênis. Isso gasta muito mais energia do que se eu amarrasse o tênis primeiro e tomasse água depois. São as caixinhas. Você falou de aprender a colocar as coisas em caixinhas, é isso. É você estar inteira, Janaína, naquilo que você está fazendo. Com quem você está, seja com você mesma, seja no seu ambiente de trabalho, seja com amigos, seja com a sua família. Você está, claro que a gente não consegue fazer isso 100% do tempo, mas isso deve ser a nossa prioridade. A gente está normalizando esse esgotamento. Exato. E você já percebeu que quando a pessoa não está esgotada, parece que ela está assim, fazendo corpo mole? Às vezes você vê, quando você conversa com alguém saudável, que se prioriza, você fala assim, mas como assim? Como assim? Como assim você não vai marcar reunião nesse horário, porque esse horário você vai estar fazendo a sua caminhada? Como assim? Como assim? Como é que absurdo? Não vale essa caminhada. Dia, você vai fazer Você fica assim, né? Quando você se depara com alguém que é mentalmente saudável, que se prioriza, primeiro você pergunta, nossa, como é que essa pessoa tem tanto tempo no dia para poder fazer essas coisas que eu nunca consigo? E segundo, que a gente fica indignado de ver alguém que está te dizendo não, nesse horário eu não posso, porque é o horário que eu vou estar jantando com a minha família, por exemplo. Pode agendar, mas nesse horário você não agenda comigo. Você fica indignado. Ou não sei, eu espero que você é a pessoa que diga os dãos e que os outros se indignem com você. Com certeza, aprendi bem a colocar tudo nas caixinhas. Aprendi que essa máscara emocional não resolve nada, muito pelo contrário, nos custa muito caro, né? Mas que há necessidade sim de uma transformação, de um comando, que na parte número 3 nós vamos tratar com a Dani aqui na Inloco, a sua startup de inovação em comunicação.